Oi, eu sou a Samantha. Essa é a minha casa, unindo vitórias com Samantha Rodrigues. Nessa casa, o que eu ofereço para vocês é sentem-se e vamos dividir histórias sobrenaturais, milagres, obras e testemunhos a qual Deus nos fez viver. Eu tenho muitas histórias para estar compartilhando com vocês e gostaria muito que vocês estivessem se inscrevendo no meu canal para estar acompanhando essas histórias, mas também dividindo as histórias de vocês aqui nos comentários, porque eu amo ler essas histórias. Então, se você tiver histórias também como as minhas, coloca nos comentários que eu vou amar ler cada uma delas. Vou ler cada uma delas com muito carinho. Eu tenho duas histórias para hoje. Vou tentar ser o mais breve possível, mas eu quero contar ela da melhor forma. As duas histórias, eu quero contar elas da melhor forma para vocês poderem compreender que o que é seu, ninguém tira, ninguém leva e ninguém toma. Ninguém ocupa o seu lugar. As duas histórias que eu tenho é sobre trabalho. Então, o que eu quero através desses testemunhos colocar em você é mais segurança, mais paz, menos ansiedade, menos preocupação, mais paz de espírito e, com certeza, menos vingança, mas sim, mais compreensão de que tudo está no seu devido lugar, no momento certo, na hora certa. Ainda mais quando estamos com Deus, não tem quem entre na nossa frente. Deus nos coloca lá e ninguém nos tira. Olha só, o primeiro emprego que eu tive ali em Ubatuba, São Paulo, foi no Conselho Tutelar. Eu consegui esse emprego através do projeto Guarda Mirim da cidade. Eu estava na Guarda Mirim desde os 12 anos de idade. E a partir dos 14, a Guarda Mirim ela abre uma porta para que os jovens possam ingressar no mercado de trabalho. Então, quando eu fiz 14 anos, eu aguardei ser chamada para começar a trabalhar. Porém, passou um ano e ninguém me chamava. Então, eu fiquei muito triste com aquilo. Eu sabia que o objetivo da Guarda Mirim também não era só o trabalho, né? O objetivo da Guarda Mirim também tem outras causas que eles trabalham por isso. Mas o nosso maior interesse quando entramos é conseguir sim o primeiro emprego. Então, fiz 14 anos e não consegui emprego. Vi vários coleguinhas meus que entraram depois na Guarda Mirim entrando no mercado de trabalho. Eu vi meu irmão também indo pro mercado de trabalho assim que ele fez 14 anos. E ele era mais novo, ele é mais novo que eu 2 anos. E eu estava fazendo 15 anos e ninguém me chamava. Comecei a ficar preocupada. Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu estou errando em alguma coisa? O que está acontecendo? E aí eu comecei a frequentar uma igreja evangélica naquele tempo. Em um encontro de moças que eu fui, foi onde eu busquei minha vaga de emprego. Olha só, fui para um encontro de moças que era, segundo a igreja, nosso primeiro encontro com Deus, que nós iríamos conversar, ter um momento íntimo com Deus. Então, fui eu junto com essas moças, passar 3 dias, o final de semana, sexta noite, sábado, domingo, até a hora do culto da igreja. Fui eu e essas moças para esse lugar. Entregamos celular, entregamos tudo. Ficamos somente com as mulheres que estavam conosco, contando testemunhos e louvores e oração. Sabe, uma coisa maravilhosa que se eu pudesse eu faria muitas, muitas outras vezes. E que quero que meu filho também faça, porque é muito, muito sublime, é muito bom. E ainda mais por causa depois do resultado que eu tive. Assim que eu fui, né, junto com essas moças, assim que cheguei lá, a primeira coisa que eu conversei com Deus no meu coração foi sobre uma vaga de emprego.
Conversei com Deus e falei, Senhor, prepara um lugar para mim trabalhar. Prepara, porque ninguém está me chamando. Então, separa para mim um local para que eu possa começar a trabalhar também. Que alguém me chame para trabalhar também. Tá bom. Fiquei aqueles 2, 3 dias ali, orando, louvando a Deus junto com aquelas moças e buscando a vaga de emprego. Quando foi domingo à noite, chegamos na igreja, nossa família estava lá, nos receberam, foi uma festa na igreja. E assim que deu segunda-feira pela manhã, de manhã cedo, 8 horas da manhã, o nosso... Só um minuto. O nosso secretário da época, na Guarda Mirim, ligou lá em casa e eu estava ao lado do telefone fixo de casa. Na hora que ele ligou, eu peguei o telefone e atendi. E ele falou, Samantha, você tá trabalhando? Eu falei pra ele, não. Aí ele disse, pois vem pra cá agora que você vai começar a trabalhar hoje. Assim, do nada. Eu pedi sexta, sábado, domingo, em oração. Quando foi segunda-feira, pela manhã, eu já estava trabalhando, eu já estava empregada. Literalmente empregada. Mas aí eu falei pra ele, mas eu não tenho documentação. Aí ele falou, não tem problema. Vem agora no centro com seu pai, a gente vai tirar sua documentação agora, você vai começar a trabalhar hoje, à tarde. Você estuda pela manhã, né? Eu falei, sim, eu estudo pela manhã. Ele, então, você vai começar a trabalhar hoje à tarde no conselho tutelar aqui da cidade. Gente, eu parei, olhei pra minha família assim... Eu disse num outro vídeo que o nascimento do meu filho foi um dos primeiros milagres que Deus fez na minha vida, sim. Mas a primeira resposta de oração, de busca a Deus, foi esse emprego. E dali eu comecei a entender que a minha vida seria direcionada pela oração, pela busca a Deus. Que não adiantaria eu buscar homens, mulheres, não adiantaria eu buscar ajuda de outras pessoas, as pessoas não me enxergariam. Porque Deus me queria ali, Ele me queria buscando Ele para que eu conseguisse as coisas e ao final eu desse glória e honra, como eu estou dando hoje, toda a glória e toda a honra a Ele e não a homens. E olha só, fui pro centro com meu pai, tiramos toda a documentação e comecei a trabalhar. Então, e tira o que é seu. Olha só, a partir daquele ano que comecei a trabalhar, quando chegou na metade do ano, começou a ter uma divergência dentro do conselho tutelar comigo. As conselheiras, as pessoas, eu não sabia o que fazer direito. E acredito eu que eu estava fazendo algumas coisas que eu não tinha experiência nenhuma. Então muitas coisas eu estava fazendo sem pensar. E aí foi onde, mais uma vez, Deus, já vendo lá na frente, coisa que eu não estava vendo com meus olhos carnais, Ele mandou uma mulher lá no conselho tutelar, na minha mesa, que eu ficava numa mesa de frente à porta de entrada. E essa mulher usava um vestido aqui no pescoço, uma blusa aqui. Um calor, era um verão de janeiro, tão quente. E ela usava uma saia até o pé, um cabelo, um coque bem alto, lá em cima. Uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço. E eu olhei aquela mulher um dia, que eu estava passando de bicicleta. Olhei para ela e pensei, nossa, deve estar morrendo de calor com a roupa dessa. Mas também não julguei mal e não falei, não pensei mal, nada dela. Só pensei que deveria estar com muito calor. Só isso. Quando foi no outro dia, que é esse dia que eu estou falando, que eu estava sentada na minha mesa, essa mulher apareceu no conselho tutelar. Eu vi ela, me espantei, pensei, talvez ela tenha alguma denúncia, né? Alguma coisa assim. Então, vou ficar em paz, né? Não sei, quem sabia dos casos que aconteciam, na verdade, de todos os casos, eram as conselheiras. Eu era só para receber os ofícios, entregar ofícios, receber as pessoas, levar até as salas, né? Então, só imaginei, deve ser alguma denúncia que ela tem de alguma criança sendo maltratada, alguma coisa assim. Mas aí, para minha surpresa, ela entrou, foi beber água,
Eu pensei, não, talvez se ela só quer beber água vai sair, né? Porque ela tava muito nervosa. Ela entrava e saía muito nervosa. Parecia que tava quase sem fôlego, assim, sabe? Se tremendo. Eu via que ela tremia bastante. Aí ela chegou na minha mesa sem eu ver. Por quê? Na hora caiu uma caneta no chão. E aí eu fui pegar a caneta no chão, na hora que eu levantei ela tava de frente comigo. Nossa, eu tomei um susto. Aí ela falou assim, bateu o dedo em cima da minha mesa e falou assim: se você não fizer jejum, você irá perder essa cadeira que você está sentada aqui hoje. Você vai perder seu emprego. Se você não fizer jejum hoje. Eu fiquei olhando para ela assustado. Eu não sabia o que falar. Eu tinha acabado de iniciar numa igreja. Não sabia quase nada sobre igreja. Nada assim, Bíblia eu lia, mas não lia Bíblia. Eu não conhecia direito. Estava iniciando minha vida cristã. E ela falou isso. E eu falei para ela: não, tá bom. Tá certo. Tá? Eu vou fazer. Eu fiquei com medo. E aí tá bom. Ela saiu e eu fiquei pensando. Jejum? Eu já ouvi falar em jejum. Eu já ouvi falar que Jesus passou jejum para os seus discípulos. Eu já ouvi falar, mas eu nunca li, eu não sei o que é e como faz isso. Eu não sei do que se trata direito. Mas eu conheço a Bíblia, eu sei, eu tenho a Bíblia em casa, então eu vou ler a Bíblia e vou ver como que faz e eu acho que eu vou fazer, né? Porque se veio um recado de Deus e eu sei que esse emprego que eu estou foi Deus que me colocou nele, então eu vou buscar a Deus e vou ver o que Deus fala sobre isso, né? E vou saber como fazer o jejum. Cheguei em casa, falei pra minha mãe a situação, minha mãe ficou pensativa, né? E aí eu falei pra ela, né? Fazer, né? Porque não sei. Aí fiquei quietinha e aí no outro dia pela manhã já acordei em jejum. Já acordei, fui pra escola sem comer, sem beber água, só ouvindo louvores, me concentrando em Deus e nas coisas de Deus. Quando foi à tarde que fui trabalhar, antes disso eu encerrei o jejum pelo meio-dia. E eu fui almoçar na prefeitura, como todo dia eu almoçava. Encerrei o jejum, botei meu joelho no chão, fui orar a Deus ali no banheiro. E encerrei meu jejum e entreguei para Deus. E ali eu fui almoçar. Depois que eu saí da prefeitura, eu fui para o meu serviço. Meu conselho tutelar ficava na rua da prefeitura. Ficava, não sei se fica ainda hoje, né? Ficava. E eu fui direto ali pro meu trabalho. Tá bom. O trabalho era tão perfeito que ele ficava perto da escola que eu estudava. Eu ia a pé direto pro serviço, se eu quisesse. E ficava atrás da prefeitura, minha escola. Então, assim, era um trabalho perfeito que Deus preparou, sabe? Quando Ele dá algo pra você, Ele dá perfeito. Ele dá na sua condição. O melhor é pra você. Quando Deus prepara algo pra você, Ele prepara sempre o melhor. E aí, foi assim que Deus preparou. Eu estudava numa escola, a prefeitura ficava atrás da escola, eu almoçava na prefeitura, o conselho tutelar ficava na rua da prefeitura, eu saía da prefeitura e ia direto pro meu serviço. E ali eu fui pro meu serviço. Quando cheguei lá, tocou o telefone e aí uma das conselheiras chegaram e falaram pra mim: olha, a superintendente, uma senhora que cuidava de nós guardinhas ali na prefeitura, ela chegou e falou assim: olha, ela tá chamando você lá na prefeitura, ela quer conversar com você. E aí eu fiquei pensativa, fiquei preocupada, lembrei da mulher que falou que eu ia perder meu emprego. Já enchi meu olho d'água, preocupada, porque tanto que eu orei, pedi pra Deus. E eu fui, cheguei lá, conversei com ela e ela chegou e falou assim pra mim: Samantha, o negócio é o seguinte, eu ia mandar você embora hoje. Hoje eu ia dar baixa na sua carteira e você ia sair do seu serviço. Só que eu não sei, eu tô sentindo, tem um negócio, eu não tô sentindo de fazer isso. Então, eita, glória a Deus. E aí ela falou pra mim assim: eu não tô sentindo de fazer isso, então eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Pode ficar lá tranquila, viu? Eu não vou mexer com você. Ouça direitinho o que as conselheiras falarem pra você, tá bom? Faça o que elas estão pedindo direitinho, tá bom? E é isso, eu não vou mandar você embora. Ia mandar você embora hoje, mas eu não vou mais. Eu não vou fazer isso, eu não vou dar baixa na sua carteira. Gente, meu olho cheio d'água.
Eu quase chorando na frente dela, eu fiquei olhando assim pra ela, mas eu me lembrava, era da mulher da roupa grande, sabe? Eu me lembrava da mulher do coque. Eu me lembrava daquela mulher falando com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Eu me lembrava era disso, sabe? Como Deus cuida da gente. Porque do mesmo jeito que cuidou e cuida da mulher da roupa grande, ele também estava cuidando deu que andava de biquíni, surfava, sabe? Então Deus, ele está sempre presente em cada um de nós, sabe? Ele está presente em cada um de nós. O julgamento de uns para os outros é que nos divide, mas na verdade Deus está para cada um de nós. Saí de lá agradecida muito a Deus, muito. Contei para minha família ficou assim assustada com a história, mas, né, tranquilo por saber que eu não ia sair do emprego. Naquele mesmo ano nós viemos embora para o Piauí, onde nós estamos agora. E aqui no Piauí, assim que eu fiquei viúva, meu filho estava com 1 ano. E eu estava recebendo muita ajuda, graças a Deus. Deus sempre estava preparando dinheiro de pessoas, sabe? As pessoas sabiam que eu estava viúva, que eu estava com um neném pequeno no braço. Então, muitas vezes, Deus preparava dinheiro assim, de repente. Sem nem eu esperar, chegava alguém e me dava dinheiro. Me dava dinheiro, me dava dinheiro. E eu ficava muito grata com aquilo, muito feliz, né? Porque ali me ajudava bastante com meu filho, né? Então, mas chegou um momento em que eu fui conversar com Deus e disse assim: Senhor, eu não quero que as pessoas fiquem me dando dinheiro todo momento sem eu fazer nada, sem eu dar algo em troca, sem eu só recebendo. Eu sei que isso é bom, eu agradeço muito, mas eu queria oferecer algo em troca. Eu queria fazer algo para poder justificar também esse dinheiro, sabe? Que eu posso estar recebendo. Então eu gostaria que o Senhor estivesse me preparando um serviço, sabe? Um trabalho. Nisso, meu filho estava com 1 ano. Eu fiz isso em uma oração que eu fiz a Deus. Conversei com Deus e pedi para Deus, para que Deus preparasse um emprego para mim, porque eu já sabia que se eu fosse pedir para alguém sem conversar com Deus, eu já entendi que eu não ia conseguir. Um emprego perfeito, que me encaixasse, que eu conseguisse ficar lá em paz e que conciliasse com meu filho. Então fui orar a Deus. E nessa conversa foi assim que eu fiz com ele. E disse: Deus, por favor, prepara um emprego para mim que eu consiga conciliar com meu filho, porque meu filho ainda mama e eu preciso amamentar meu filho ainda. Então eu gostaria de um emprego que conseguisse compreender o meu lado e o lado do meu filho, o nosso lado, sabe? A qual nós não estamos com, né, o pai dele no momento, não temos como. Então, que essa pessoa que vier dar um emprego possa compreender a nossa situação. Que o Senhor prepare um emprego que eu fique mais em casa do que no serviço. Um emprego a qual eu possa ganhar, assim como as outras pessoas, mas que eu não fique muito presente no emprego. E um emprego que não seja por muitos dias, que seja poucos dias. E que eu esteja poucos dias nesse local. E seja perto de casa, de preferência. Só que, gente, eu estava morando ali com meus pais no interiorzinho aqui do Piauí. E no interiorzinho aqui do Piauí, não é fácil assim, emprego assim. Não é assim, sabe? Muitas e muitas vezes, maioria das vezes, as pessoas precisam de indicação, né? Assim, tal fulano, conhece tal fulano, sabe? E assim as pessoas vão se colocando, né? Nas vagas de emprego. Só que eu confiei que a minha indicação seria Deus. Porque eu não conhecia muito bem assim, as pessoas da prefeitura. Eu conhecia pouco, sabe? Eu conhecia mais só de ver, mas não de sentar e conversar, de visitar as casas. Eu não tinha esse costume. Eu costumava muito ir somente para a igreja mesmo. Então não tinha costume de ter convivência diária com essas pessoas, né? E minha família não era de prefeitura, sabe? Então não estava fácil a situação. E nem assim, de outros empregos também não tinha como. Bom, o que eu pensei na minha cabeça é que eu poderia vender bolo na frente da escola, porque assim eu não precisaria ter uma obrigação de estar no serviço todos os dias. Então eu fui até o diretor da escola
E conversei com ele e pedi, olha, a minha situação é essa, né, e tal, tal, tal. E aí eu gostaria somente que o senhor concedesse, deixasse eu vender bolo na frente da escola, para eu poder estar ganhando um dinheirinho aqui e não ter o compromisso de estar aqui direto, sabe? Assim, de eu poder ter essa flexibilidade de poder voltar para casa a qualquer hora, entendeu? A gente estava passando uma situação difícil também. E aí então o diretor falou para mim assim: olha, eu não posso deixar você vender bolo na frente da escola, mas nós estamos precisando de professor aqui. E eu fiquei pensando, mas aí falei pra ele, mas eu não tenho formação, eu não tenho, não tem como eu ser professora, como que eu vou ser professora? Eu não tenho diploma de professora, nunca dei aula na vida. Aí ele disse, não, olha, o projeto é do governo federal, é um projeto chamado Mais Educação, nós estamos precisando de professores de artes e até agora nós não encontramos nenhum professor assim para poder colocar na vaga. E aí você falando sua história, eu não sei, acho que, né? E então eu falei pra ele, assim, tem que conciliar com meu filho, sabe? Não posso ficar presa a um local de trabalho. Meu filho ainda mama, sabe? E é complicado. Aí ele falou, não, não, nisso você não se preocupa, a gente vai organizar isso daí, tá bom? Eu só gostaria de saber se você gostaria da vaga, se eu conseguisse pra você e tal. Eu falei pra ele, olha, eu tenho experiência com pintura, com arte, eu já faço isso há bastante tempo. Eu tinha feito curso de teatro também em São Paulo, né? Então, se encaixou perfeitamente para o que a escola estava precisando naquele momento, que era professora de arte, professora de teatro, sabe? Quando Deus tem algo pra gente, ele nos leva certinho para o local certo, com as pessoas certas, no momento certo. Ele encaixa tudo da melhor forma. Então é por isso que eu tô falando pra você que não precisa você ficar nervoso, preocupado, ansioso. Depois de você conversar com Deus em oração, você pode ficar tranquilo, porque ele vai levar você certinho para o lugar, para o melhor lugar que você irá se encaixar. E olha, ninguém tira você de lá. Olha só. Tudo bem, fui pra casa, cheguei em casa, falei pros meus pais. Então, o diretor não deixou eu vender bolo na frente da escola, mas ele me ofereceu uma vaga para trabalhar como professora na escola. Meus pais se assustaram, disseram, ué, professora? Eu falei assim, não sei como que eu vou entrar, mas ele disse que, né? Então, vamos esperar pra ver. E aí, quando foi no mês de entrar, né, eles me chamaram, realmente eu fui, né? E ali Deus preparou com que eu fosse dar aula somente 2 vezes na semana, né? E na outra semana eu só dava um dia de aula, que era somente pela manhã ainda, era só uma vez na semana, pela manhã, aula de pintura. E na outra semana era 2 aulas, era 2 dias na verdade, né? Era 2 dias de aula para crianças e jovens no programa do projeto Mais Educação. E ali eu ficava mais em casa do que no local de trabalho. E a escola, bem pertinho de casa. Eu pegava a moto de casa, saía de moto pela manhã e voltava rapidinho para casa. Então, vê se isso não é uma preparação de Deus, completamente. Uma preparação de Deus muito grande. Trabalhei naquela escola por 2 anos. E após os 2 anos, que já estava encerrando ali as atividades, o diretor, graças a Deus, dou glória e graças a Deus pela vida dele, por Deus ter se usado dele dessa forma para me ajudar na minha vida naquele momento. Olha só, ele ainda conseguiu, né, fazer com que eu também fosse encaixada ali num programa que tem na UESP, que é a Universidade Estadual aqui do Piauí. Conseguiu com que eu fosse encaixada e conseguiu com que eu entrasse junto com o pessoal que também estava comigo, né, em pedagogia. Não consegui concluir o curso, só fiz o início do curso, né,
Mas fica aqui essa história, esses dois testemunhos de como Deus trabalha na nossa vida, de como Deus ele é imensamente mais do que esperamos. Ele só tem o melhor, o perfeito, o agradável. Quando nós descansamos, relaxamos, deixamos nas mãos dele os cuidados sobre a nossa vida, nós entramos dentro daquela palavra a qual o Senhor Jesus nos diz: se o Senhor Deus, ele cuida das aves dos campos, quem dirá de nós? Então, o que temos para hoje é isso: agradecimento, agradecimento, vitórias, vitórias, uma atrás da outra, quando estamos em Cristo, com Deus. Sabe? Acaba a ansiedade, acaba o medo, acaba a angústia, acaba a preocupação, acaba tudo aquilo que nos tira o sossego e o sono. Estar com Deus é estar em plenitude. Fica esses dois testemunhos aqui para hoje. A conversa de hoje é essa. E eu tenho mais histórias, eu tenho mais testemunhos. E eu gostaria muito, como eu falei no início do vídeo, compartilhe as histórias de vocês, porque eu vou amar ler cada uma por uma. Enquanto estiver por aqui na terra, eu quero viver o melhor que Deus tiver para minha vida. E eu quero que você também viva o melhor de Deus na sua vida. Então, se você ainda não orou hoje, começa hoje. Se você não orou hoje ainda, vai no banheiro do seu serviço, vai no seu quarto, vai em algum lugar. Se não pode ajoelhar, senta. Mas começa a pensar em Deus, eleva o seu pensamento, fecha o seu olho, começa a colocar em falta para Deus tudo aquilo que você quer. E com certeza Ele trará, até outro dia, até outra hora, até outra conversa.